Somos pais e nós temos uma grande responsabilidade, porque foi Deus que colocou sobre nós esta responsabilidade, irmãos. Ser pai é algo muito sério e nós carregamos nos nossos ombros muita responsabilidade para cuidar da nossa família, amar a nossa esposa, os nossos filhos, e em primeiríssimo lugar, ser o exemplo de pai dentro de casa, exemplo de homem de Deus. E o tema da nossa mensagem de hoje não poderia ser diferente. Pai segundo o coração de Deus. Isso é uma mensagem forte, um tema muito forte, né, irmãos? Pai segundo o coração de Deus. E é isso que Deus quer ver em cada um de nós, amando a nossa família, cuidando e ensinando o caminho do Senhor. Essa responsabilidade Deus vai cobrar de cada um de nós pais, se nós não cumprirmos com a nossa missão que Deus deu nas nossas mãos. Por isso que quando uma pessoa ela quer se casar, ela precisa passar pelo crivo da palavra de Deus. Ela precisa saber aonde que ela está pisando e aonde ela vai entrar no casamento. O casamento foi criado e constituído por Deus. É tanto que na sua palavra o Senhor Jesus diz: aquilo que Deus une, não separe o homem. O casamento, ele é eterno. Ele só termina quando Deus leva um para a glória. Aí, o casamento, essa aliança foi quebrada por Deus. Mas fora disso, irmãos, esqueça. Ah, pastor, mas... Daqui a pouco nós já vamos para a palavra de Deus. Pastor, mas... Sabe, o meu casamento não está bem, não amo mais a minha esposa. Ah, eu estou achando que ela... está envelhecendo. Irmão, isso é tudo coisa do diabo. Quando Satanás coloca algum pensamento desse para nós inclinarmos os nossos olhos para alguém que não é a nossa esposa, você tem que orar, jejuar e buscar santificação e repreender esses pensamentos do inferno. Eu sempre falo quando alguém vai se casar, eu sempre falo, boto um na frente do outro. Eu digo: tá vendo a sua esposa bonita, novinha? Olha o rostinho dela, tudo bonitinho. Só que ela vai envelhecer. Esse rosto vai se transformar. A cada ano que passa vai se transformar. E vai chegar uma hora que aquele rostinho bonitinho, lisinho, que não tinha nenhuma franjinha, vai mudar. E ela vai ser a mesma pessoa, bonita, linda, cheirosa. O amor vai ser o mesmo, porque ela não mudou, ela é a mesma pessoa. Porque nós somos homens e mulheres de fé, e nós não andamos por vista, nós vivemos pela fé. Então, como o mundo, ele olha com os olhos da carne, mas nós olhamos para as coisas com os olhos do Espírito. E aí, quando nós somos espirituais, nós não olhamos para a aparência, nós olhamos para o que está aqui, assim como Deus, ele olha para nós, está olhando agora, nesse exato momento, para o nosso coração. É ali onde Deus olha. Ele não olha para a sua roupa, não olha se você é novo, se você é velho. O que ele quer de nós é o coração, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pai segundo o coração de Deus, eu peço que você abra a sua Bíblia lá em Provérbios capítulo 20. Vamos começar a andar aqui na palavra de Deus. Provérbios capítulo 20. Depois você vai abrir a sua Bíblia. Pode abrir em Provérbios 20, depois Gênesis 5:24. Depois nós vamos
para mais 2 capítulos e versículos, depois nós vamos para a mensagem. Provérbios 20, capítulo 20, Provérbios 20, versículo 7, diz assim: o justo anda na sua sinceridade, bem-aventurados serão os seus. O justo anda na sua sinceridade, bem-aventurados serão seus filhos. Depois de quem mesmo? Deles. Quem são esses deles? Nós pais. Quando nós andamos na sinceridade e na obediência da palavra de Deus e obedecemos os mandamentos do Senhor, nós transmitimos para os nossos filhos. Quando nós partirmos daqui, nós plantamos a semente no coração deles, para que eles sejam homens e mulheres de Deus, que vão honrar o legado que o seu pai deixou, em nome de Jesus. Vou pedir que você abra a sua Bíblia no Gênesis 5, 24. Para nós não nos alongarmos muito, nós vamos correr um pouquinho na Bíblia e depois nós vamos para os detalhes e as explicações. Gênesis 5, 24. Andou Enoque com Deus e não se viu mais. Por que Enoque andou com Deus e depois ele desapareceu? Porquanto Deus para si tomou. Irmãos, daqui a pouco você vai entender. Abra a sua Bíblia. Salmo 103. Hoje é dia dos pais, irmãos. Então, a mensagem de hoje é para os pais e para toda a igreja. Mas ela é direcionada hoje para nós, pais. Mas a igreja toda é edificada em nome de Jesus. Amém, queridos? 103, 13. 103, 13. Já estou achando aqui, tá? Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. O pai se compadece de um filho, o Senhor se compadece daqueles que o temem. Provérbios 22, versículo 6. Volta um pouquinho, é só ir um pouquinho na frente e você já está em Provérbios de novo. Provérbios 22, 6. Quer uma Bíblia, amado? Quer uma Bíblia? Não? Só ouça. Exato. 22, versículo 6. Instrui o menino no caminho que deve, até quando envelhecer não se desviar. Irmãos, hoje celebramos o Dia dos Pais, uma data especial para honrarmos aqueles que são exemplo, provedores, protetores, muitas vezes nossos primeiros heróis. Nós, quando somos crianças, nós depositamos toda a nossa confiança nos nossos pais. O nosso pai é o nosso herói. Se alguém faz alguma coisa, que nem na escola, alguém te irritou, vou contar para o meu pai. Por quê? Porque ele acha que o pai é o herói que vai resolver tudo. E é isso que nós precisamos transmitir: segurança. Mostrar dentro de casa o exemplo de autoridade.
dentro do lar. A criança vai ver essa autoridade e ela bota essa confiança. Assim é nós com Deus. Nós não enxergamos e nós não vemos Deus com os nossos olhos humanos, mas nós sabemos que Ele existe. Nós sabemos que Ele é o nosso Pai Todo-Poderoso. Assim como quando éramos crianças, você temia o Pai. Tudo que alguém fazia, você corria para o Pai. Nós temos que fazer a mesma coisa com o nosso Deus, irmãos. Está com problema? É a Ele que você vai apresentar suas causas. Bateu aquele medo, aquele temor, é a Ele que você vai recorrer. O nosso Todo-Poderoso, Ele está pronto para defender o filho. Assim como nós pais, jamais vamos permitir que algo de ruim venha ou alguém tente contra os nossos filhos. Com Deus não é diferente. Ele ama cada um de nós. E Ele já provou, entregando o seu único filho para morrer no meu e no seu lugar. Ele provou o quanto Ele nos ama. E aí Ele diz que quem toca em um dos ungidos dEle é como se tocasse nos seus olhos. Então é esse Pai que nós temos que amar, honrar, respeitar, andar no temor dEle, para que quando nós partirmos daqui, os nossos filhos sigam o nosso exemplo de pai, que respeitava o Deus Todo-Poderoso, que instruiu eles na palavra de Deus e no temor do Senhor. Quando a Bíblia diz, quando envelhecer não se desviar dele, o pai ensinou para o filho que tem que respeitar a Deus, amar Ele sobre todas as coisas e andar no temor. Ele vai crescer nesse temor e nesse respeito do Pai Todo-Poderoso, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Mas do que isso, do que um herói, é um momento para refletirmos sobre o papel que Deus espera de cada pai. O que é que Deus espera de cada pai? Veja que o peso da responsabilidade está sobre o pai. Ele é o cabeça da casa. Ele é o que dá, ele é o guarda-chuva da família. A família começa com duas pessoas, marido e esposa, e daí vem os filhos, aí eles formam a família completa. Para refletirmos sobre o papel que Deus espera de cada pai. Ser pai vai muito além de gerar um filho. É ser um modelo, um educador, um intercessor e um reflexo de amor de Deus na vida dos filhos. É pouco ou quer mais? Tudo essas qualidades, educador, intercessor, reflexo de amor de Deus na vida dos filhos. Ou seja, o amor que eu tenho pelo meu Pai Todo-Poderoso, este amor eu tenho por obrigação de demonstrar para a minha família, para os meus filhos, o amor e o respeito que eu tenho pelo nosso Pai Todo-Poderoso, que é Deus. O respeito pela sua palavra, pelos seus mandamentos, a minha obediência pela palavra de Deus, eu vou transmitir para os meus filhos, e eles vão aprender, e eles vão caminhar nesta fé, e quando envelhecer, não vão se desviar dele, dos caminhos do Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Característica de um pai segundo o coração de Deus.
ele anda com Deus. Lembra de Enoque? Enoque, ele andou com Deus. Irmão, é muito privilégio você andar com Deus. Enoque andou pessoalmente com Deus. E nós andamos sim com Deus, pela nossa fé, irmãos, em nome de Jesus. Um pai que caminha com Deus transmite fé, valores e esperança para os seus filhos. Vê a diferença de quem serve e quem não serve. Vê o modo que você cria, educa os seus filhos quando você tem Deus e quando não tem Deus. Olha que coisa linda. Quando a pessoa ela não tem o temor de Deus e não conhece, até tem gente até que conhece, mas não tem o temor de Deus, não respeita. Ela prioriza mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Ela despreza o maior tesouro que ela tem no seu coração, que é Jesus, ela despreza. Mas no coração dela, ela coloca o tesouro da terra. E no nosso coração tem que ter, única e exclusivamente, o tesouro do céu, que é chamado Jesus de Nazaré. O nosso coração, ele foi limpo. Quando nós fomos perdoados dos nossos pecados que nos condenávamos e levávamos à morte. Jesus, ele vem, dá a sua vida através do seu sangue, nos limpa, nos lava, nos purifica de todos os pecados que nos condenavam à morte eterna. Fomos esterilizados pelo sangue de Jesus, limpos. Passamos por um processo de limpeza espiritual, para que o Espírito Santo pudesse habitar na nossa vida, no nosso corpo. Então fomos limpos para que o Espírito Santo tivesse a liberdade dele vir e habitar no nosso coração. Veja que processo lindo que nós passamos, porque nós entregamos nossa vida para ele. Enquanto estávamos sujos, nós estávamos separados de Deus e impossível de ter um contato com ele, e muito menos do Espírito Santo habitar em nós, porque o Espírito Santo já chama santo. Ele só habita em lugar santo, em lugar limpo, em lugar puro e não em lugar contaminado. Fomos limpos, libertos dos pecados, e hoje nós somos chamados casa de Deus no Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Você sabe o que é isso? Você já parou para analisar o que é isso? Casa de Deus, morada do Espírito Santo, aonde nenhum mal sucederá sobre a vida desta pessoa. Foi assim que Deus fez com cada um que aceita Jesus na sua vida como seu único e suficiente Senhor. Foi assim que Jesus fez quando ele deu a sua vida lá na cruz do Calvário, para que nós não precisássemos mais carregar nenhum fardo pesado. É tanto que ele diz lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, não precisa ir lá. Ele chama as pessoas para vir a ele, chama todos, ele chama a responsabilidade para ele. Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu, Jesus, vou aliviar o teu fardo. Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Quando Jesus diz que o fardo dele é suave, ele diz: quando você estiver com o fardo pesado, venha até a mim, que eu vou andar do teu lado e ajudo a carregar o teu fardo, em nome do Senhor Jesus. É isso que ele fala quando ele diz lá em Mateus 11, 28. Glória a Deus. Pai, segundo o coração de Deus, ele ama com atitude. O verdadeiro amor de pai é compassivo, paciente e cheio de misericórdia. Aquele homem prudente, aquele homem que ouve, aquele homem que ele ouve para poder ele responder. Às vezes o pai, ele chega em casa cansado. Aquele dia foi aquele dia que só por Deus, mas ele tem que ser prudente, ele tem que aprender a deixar os problemas de fora de lado, e quando entrar dentro de casa, tudo ficou para fora,
ali a vida dele tem que continuar amando a sua esposa, amando os seus filhos, sendo um exemplo dentro do seu lar em nome de Jesus. Não pode levar problema para dentro de casa. Problema de fora não se leva para dentro de casa, porque vai causar desgaste no casamento, vai causar briga no casamento, não vai dar atenção para os filhos. Quantos casamentos e quantas famílias estão destruídas porque as pessoas não tiveram sabedoria, levaram para dentro do seu lar. Os problemas de fora levaram para dentro de casa. Isso é destruição total. Não se faz isso em nome de Jesus. Isso é falta de sabedoria. Amém, irmãos? Vamos caminhar mais um pouquinho. Pai, segundo o coração de Deus, Ele ensina o caminho. Lá em Provérbios 22, 6, nós lemos agora. Ensinar é mais do que falar. É viver o que se ensina. Não é só achar que é o paizão e querer falar tudo e não dar o exemplo, viu, irmãos? Eu sou autoridade aqui dentro de casa. Eu falo e ninguém fala. Que é isso, irmão? Tem que ouvir, tem que respeitar, tem que ser manso, humilde de coração, assim como Jesus disse que Ele é. Nós temos que ser igual a Ele. Nós somos imitadores de Cristo. Sim ou não? Ensinar é mais do que falar, é viver o que se ensina. Os filhos aprendem pelo exemplo do pai. Nós somos um espelho dentro de casa. Irmão, você é um exemplo dentro da sua casa. Cuidado com o que você fala e o que você faz dentro de casa, porque os seus filhos estão vendo. Mesmo que você ache que não, eles estão nos observando, eles são muito espertos. Eles estão ali, de olho em tudo. Muitas das vezes ele está até ali brincando no seu celularzinho, mas o ouvido está ali atento. Eles são muito espertos. Criança é muito esperto. Então nós precisamos ter muito cuidado. Não é só criança não, é depois que cresce também, viu, irmão? Porque ninguém deixa de ser pai, só depois que morre. Depois que vai para a glória, aí deixou de ser pai. Pai, segundo o coração de Deus, Ele intercede por seus filhos. O homem intercessor. E aqui eu vou te ensinar. Se você já não faz, você vai fazer a partir de hoje. Ter uma vida com Deus, vida de oração com Deus. Quando você tem essa vida de oração com Deus, você edifica todo o teu lar, toda a tua vida, toda a tua família, você estrutura a sua casa. Lembre que nós vivemos em uma guerra espiritual. E essa guerra espiritual, ela é invisível, mas ela é real, ela existe e ela luta 24 horas. Para quê, pastor? Para nos tirar da presença de Deus. Enquanto estivermos na presença de Deus, o diabo não pode nos tocar em nome de Jesus. Então você precisa ser um homem de oração, mulher de oração. Mas nós, como hoje a palavra já está direcionada mais para o pai, então o pai tem que ser um homem de oração. Você tem que ter tempo para a oração, só você e Deus. Você tem que ter tempo para orar, você e a sua família, a sua esposa. Das mãos, um ora e o outro concorda. Mas tem que ter um momento a sós com Deus. Tanto a esposa como o marido, mas o marido tem que ter esse hábito de orar. Tirar um tempo para que ele bote a sua vida no altar de Deus e os seus filhos e a sua família também, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Tire um momento para você orar todos os dias, clamando aos céus pelo amor de Deus sobre a sua família, sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre tudo que você faz. Na oração nós entregamos tudo nas mãos do Senhor. É o momento de liberdade que nós temos para falar com Deus. Esse momento a sós com Deus, ele é extremamente importante. Porque tem coisas que é só você e Deus. Então é nesse momento que Deus ele está ali com os ouvidos inclinados,
para ouvir o que você quer falar. E muitas vezes você está retraída. E diante do marido, ou diante da esposa, ou a esposa diante do marido, não quer falar. Mas com Deus você pode abrir o seu coração, rasgar o seu coração. Se quiser chorar, chore até dizer chega. Diante de Deus, aquebranta o teu coração diante do Senhor. Coração aquebrantado, Deus ele ouve e responde as nossas orações em nome de Jesus. Amém, queridos? Ele intercede pelos filhos. Todas as manhãs, Jó se levantava. Olha um exemplo do Jó aqui, ó. Jó se levantava e oferecia holocaustos por todos os seus filhos. Isso está lá escrito em Jó, capítulo 1, versículo 5. Não precisa ir lá, depois se você quiser ler na sua casa, pode ir lá. O pai que ora pelos filhos, planta proteção espiritual sobre eles. O pai que ora pelos filhos, planta proteção espiritual sobre eles. Está ali, ó, cobrindo a vida deles com as suas orações, protegendo espiritualmente dos ataques do inferno que tenta contra a nossa vida e contra a nossa família. Mas se somos de oração, eles estão protegidos, debaixo da nossa autoridade e das nossas orações, no nome do Senhor Jesus. Então, sabendo disso, eu não posso negligenciar ou deixar de orar constantemente, colocando a minha vida e a minha família no altar do Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. E aqui tem nós já vamos para o final. Aqui diz o seguinte, ó, eu coloquei o seguinte: se você é pai, busque ser esse modelo. Você pode não ser perfeito, lógico, nós não somos perfeitos, mas pode ser presente, íntegro e temente a Deus. Se seu pai já partiu, o meu caso do meu, ou não foi presente, confie que Deus é pai perfeito, que nunca falha. Se você é filho, honre seu pai, valorize, perdoe e abençoe, no nome de Jesus. Coisa linda, né, irmãos? E aqui nós concluímos dizendo o seguinte: ser pai é uma missão divina. Nós não somos pai porque nós pedimos ou nós queríamos ser pai, não. É algo que Deus permitiu que nós fôssemos essas pessoas que estamos aqui hoje ouvindo isso, porque o casamento é constituído por Deus. Que neste dia dos pais todos possam refletir: qual legado estou deixando para meus filhos? Será que poucos, né? Depois de uma palavra dessa, de uma reflexão dessa, nós precisamos rever a nossa vida com Deus, irmãos. O que é que eu estou deixando para os meus filhos? Eu estou deixando um carro, eu estou deixando uma casa, eu estou deixando um terreno. Nós estamos falando do maior tesouro, que é a salvação deles em nome do Senhor Jesus. Carro não salva, dinheiro não salva, casa não salva. O que salva é a fé verdadeira no Senhor Jesus e obedecer até o fim, em nome do Senhor. Qual legado eu estou deixando para os meus filhos? Isso é uma pergunta. Deus deseja que cada pai seja uma bênção para a sua casa, que possamos olhar para o exemplo de Deus Pai e nos espelhar nele, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu peço que esta mensagem ela tenha falado aos corações de todos nós, nem só dos pais, como das mamães, das esposas também. E nós precisamos refletir mais das nossas ações, das nossas atitudes. O que estamos fazendo com a nossa vida? Se estamos dedicando a nossa vida toda para o trabalho e a nossa família está ficando de lado? E nós sabemos que o tempo passa rápido, envelhecemos muito rápido.
E nós só vamos apresentar para o que vai valer na nossa vida, do que fizemos do começo ao fim. É aquilo que Deus aprovou. Aquilo que Deus reprovou da nossa vida é descartado. Então vamos fazer o possível para que Deus aprove mais as nossas atitudes, para que quando nós nos apresentarmos diante dele, ele possa dizer: servo bom e fiel, o seu lugar está aqui reservado. Se assente aqui à destra do meu Pai. Assim como ele disse com o Senhor Jesus, ele quer dizer para todos nós também um dia que nós vamos nos apresentar para ele. Assim como a sua palavra diz que todos nós vamos nos apresentar diante do tribunal de Cristo. Todos vão se apresentar diante do tribunal do Senhor Jesus. E quem vai ser o juiz das nossas causas? Esta palavra, que é o próprio Jesus. Então reflita, ame, e vamos, enquanto estivermos vivos, nós temos que ser esse exemplo de obediência à palavra de Deus. Se estamos obedecendo a palavra, estamos fazendo a vontade do Pai, tenha certeza, você está no caminho certo, em nome de Jesus. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. Vamos nos colocar de pé e vamos orar em nome de Jesus. Senhor, por eu te amar, eu quero ver